macarrão instantâneo, ou como a gente conhece, o miojo, é um produto clássico no nosso país que tem suas origens no lamen, um produto muito popular no Japão. Lá, Momofuku Ando criou o que se tornaria o famoso miojo, embalando massa pré-cozida e ingredientes desidratados, além do clássico tempero em pó. O produto explodiu no país e começou a ser exportado em grande escala. No Brasil, entrou no coração da população, principalmente dos jovens. O principal apelo? A praticidade. Em alguns minutos, um macarrão cheio de sabor e de consumo fácil, sem nem precisar sujar muita louça. A pergunta que motivou a pesquisa foi: quais são os motivos de vermos essa troca da massa seca pela massa instantânea? Para ir a fundo nisso, desenvolvemos um questionário de 22 questões e conseguimos a resposta de 194 pessoas interessadas no nosso trabalho. Por ser um prato que está sendo cada vez mais utilizado pelas famílias brasileiras e de preparo fácil e rápido, desenvolvemos algumas questões que nos ajudariam a definir qual seria o principal público da nossa pesquisa. E para deixar mais visual, passamos isso para gráficos. Como podemos observar nesse gráfico de colunas, 132 dos nossos respondentes tinham entre 18 e 24 anos, além de outras 18 pessoas que eram menores de idade. A soma entre esses dois grupos resulta em 77% do público da pesquisa. Além desse, à medida que estudamos o resto da análise tabular e gráfica, pudemos concluir que a maioria dos entrevistados são jovens adultos residentes em São Paulo capital que moram em residências com pelo menos 3 pessoas e que se alimentam por alguém que cozinha ou pelo próprio cozimento. À medida que nosso público estava bem definido e analisado, nosso grupo propôs outra pergunta. A pandemia foi um fator que afetou o consumo do macarrão instantâneo? Acreditávamos que, em casa, as pessoas teriam buscado por alimentos fáceis de serem preparados. Mas comparando esses gráficos, notamos que a pandemia não foi impactante no consumo para os entrevistados. Para a maioria dos respondentes, acima dos 60%, não houve mudança no consumo do produto em decorrência do evento da pandemia, o que demonstra que o produto está vinculado a outros fatores. Uma possível explicação para isso é que, ao perguntar sobre o costume de cozinhar, a grande maioria dos participantes disse que ou cozinha ou mora com alguém que os alimenta. E, durante o lockdown, as pessoas, provavelmente com mais tempo livre, podem ter explorado a área da culinária melhor. E, para confirmar a hipótese que surgiu, o nosso grupo precisou fazer cruzamentos entre duas variáveis qualitativas, ou como a gente pode chamar, quali-quali. Como podemos ver nas tabelas, nós cruzamos o costume de se cozinhar com a mudança do consumo de antes para durante e após a pandemia. A nossa hipótese nula, em ambos os casos, era de que não existe associação entre o costume de se cozinhar com a mudança do consumo do macarrão instantâneo ao decorrer do período pandêmico. Já a hipótese alternativa era de que sim, existe a associação entre o costume de cozinhar com a mudança do consumo ao decorrer da pandemia. Analisando os dois valores P obtidos, tivemos evidência suficiente para não rejeitar a hipótese nula, ou seja, de que não existe associação do conhecimento culinário com uma mudança no consumo no cenário pré, durante e pós uma pandemia. E o nosso grupo também resolveu realizar um estudo de marca, onde perguntamos para os entrevistados qual é a primeira marca que vem à cabeça deles quando perguntado sobre macarrão instantâneo. Vimos pelo gráfico de colunas que a marca Nissin é predominantemente lembrada de forma espontânea pelos entrevistados, o que explica o fato da empresa estar em busca por diversificação do portfólio de produtos, devido à sua consolidação no mercado. Agora, uma peça-chave para nossa pesquisa era descobrir quais são os critérios de prioridade e motivação utilizados pelos nossos entrevistados na hora de comprar um macarrão instantâneo. Como podemos ver com essa tabela, a prioridade dos nossos entrevistados é a satisfação, que ficou com a melhor avaliação em detrimento da crença e valores. Assim como a motivação é a praticidade, melhor avaliada em detrimento do preço.
Concluímos então que os fatores de satisfação e praticidade são decisivos no consumo do macarrão instantâneo. E para explorar o máximo possível desse dado, fizemos um cruzamento quanti-quanti de duas medidas quantitativas para entender perfeitamente o atrativo do miojo para o público. Nesses 4 gráficos, podemos ver que temos relações positivas, pequenas a moderadas e, ao analisar a regressão linear pelo coeficiente de determinação, existindo uma proximidade maior entre o sabor e a praticidade por si só e com o preço e o grau de satisfação, desejo. Mas além da forma visual, a gente também pode verificar essa relação positiva pela sua intensidade, como vemos nessa tabela aqui. Vemos valores representativos, acima dos 50%, entre o sabor e a praticidade em si, além da satisfação e o preço. Ou seja, as pessoas consomem este produto porque ele é extremamente prático e sacia a fome. Em comparação com o macarrão tradicional, certamente o que se destaca nesse caso é a praticidade, tanto em tempo de preparo quanto em dificuldade. Logo depois desses fatores, também temos como muito relevantes o preço e a satisfação. Agora era hora da gente misturar os dados quantitativos e os qualitativos, então a gente fez um cruzamento quanti-quali. Nesse cruzamento, nós avaliamos o motivo para a escolha do macarrão instantâneo baseado na região de cada respondente entrevistado. Essa tabela, então, mostra a comparação entre as médias dos graus de concordância para os motivos de escolha. E é importante ressaltar que foi aplicado um teste F para todos os motivos de escolha, obtendo um valor P maior do que 0,05. Ao aplicar tal teste T, nós podemos verificar a diferença entre os graus de concordância na escolha do macarrão, considerando a praticidade, satisfação e a qualidade. Nós notamos que os entrevistados que residem na cidade de São Paulo possuem uma percepção maior sobre essas características, em detrimento dos entrevistados das demais regiões. Ou seja, na prática, os moradores de grandes cidades procuram produtos que alinhem a praticidade sem deixar de ter a qualidade, devido provavelmente à falta de tempo e à grande variedade de opções. Mas afinal, o que o nosso grupo aprendeu com a pesquisa? Durante nosso trabalho, nós sempre tivemos consciência que o nosso público era majoritariamente jovem e adulto, residente na cidade de São Paulo, morando numa residência de 3 ou mais pessoas e com o costume de cozinhar. Notamos primeiramente que o mercado do macarrão instantâneo não sofreu alterações em seu consumo de forma significativa diretamente pela pandemia. Vimos também que os consumidores de grandes centros, como São Paulo, preferem os aspectos de praticidade e qualidade na escolha do produto. Além disso, aplicando o teste Q-quadrado, não se comprovou a associação entre o hábito de se cozinhar com a mudança no consumo decorrente à pandemia. Verificamos que há uma relação moderada a alta entre os fatores de sabor e desejo, assim como praticidade e preço, relações essas que fazem com que o produto esteja em plena expansão do mercado. E, com o comparativo entre as médias dos graus de interesse, comprovou-se a diferença entre os moradores da cidade de São Paulo se comparado com demais regiões, principalmente na praticidade, satisfação e na qualidade, demonstrando, assim, a influência que a grande cidade tem na escolha de um produto alimentício. Um ponto bom da nossa pesquisa foi a aplicação da escala Likert de concordância no quali-quali, porque ela é ideal para medir o grau de concordância dos entrevistados com o que foi perguntado, e ela foi essencial para a realização dos nossos cruzamentos de variáveis. Um outro grande acerto foi a gente ter cruzado em 4 gráficos a situação quanti-quanti, já que assim a gente visualizou muito mais facilmente os pontos fortes do produto de acordo com os entrevistados e ajudou o grupo em geral a ter uma noção melhor do que estava acontecendo. Um erro que nós acabamos percebendo tarde demais foi que em uma das perguntas a gente pediu a opinião dos entrevistados de 1 a 5, mas acabava não fazendo sentido para quem não consumia macarrão instantâneo, que só não sabia o que responder. Além disso, notamos que as questões e gráficos de estudo de marca não eram um ponto muito ligado à nossa pergunta principal, e acreditamos que o foco que trouxemos para essa pauta poderia ter sido distribuído melhor entre outras coisas que seriam mais relevantes para a nossa pesquisa.